excursão, cruzeiro ou viajar por conta própria? O que vocês acham que é a opção mais interessante para quem deseja viajar? Algumas perguntas que eu vou fazer para vocês aqui, para que a gente já comece aí a refletir sobre o estilo de viagem que a gente quer fazer. Eu não acho que essa escolha tenha a ver com o estilo de viajante, porque a depender do momento da vida em que a gente está fazendo essa escolha, ela vai ser diferente. Ou então, dependendo da situação, da condição financeira que a gente está naquele momento. Então, vamos a algumas perguntas para que vocês possam me ajudar a construir esse vídeo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rebeca e eu sou uma curiosa, uma entusiasta, uma apaixonada por viagens, por comunicação, por fotografia, história, gastronomia e que gosta de compartilhar. Então, vem comigo para a gente decidir juntos como é que você vai montar a sua próxima viagem. A minha já está montada, vai ser agora em março. A gente vai para o sul da Espanha e para o Marrocos. E aí no Marrocos vai ser excursão, não tem jeito, porque é um lugar que tem uma cultura muito diferente da nossa. E isso por si só já basta para a gente decidir que vai ser uma viagem em grupo, com guia, tudo bem organizado. E no sul da Espanha a gente vai fazer por conta própria, vai com mais um casal de amigos, vai alugar um carro e vai explorar ali dentro do tempo que a gente tem, que é bem curtinho. Mas aí depois eu dou mais detalhes para vocês num outro vídeo. Já convido vocês a acompanharem a gente aqui para viajarem junto com a gente, combinado? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para você. Você é do tipo que se estressa rápido com imprevistos? Nossa, eu fico muito nervosa. Quando acontece um imprevisto, eu fico muito nervosa. E se a gente estiver em outro país, que fala um idioma totalmente diferente daquele que a gente conhece, isso se torna uma situação assim pavorosa. Concordam comigo? Outra pergunta. Você gosta de planejar cada detalhe da sua viagem? Ou quer que alguém organize por você e você só vai? Meu marido é essa pessoa que só vai. Ele só sabe que vai, ele não sabe nem quando, né? A gente tenta tirar férias ali no mesmo período e ele sabe que vai viajar, mas não sabe que dia que sai o voo, de onde é, qual é a empresa aérea, nada. Tudo sou eu que organizo. Então, numa situação como essa também, talvez valha a pena contar aí com a ajuda de uma agência para poder organizar essa viagem. A não ser que você goste muito de organizar tudo sozinho ou sozinho. Porque planejar uma viagem requer pesquisa, requer organização, requer muito planejamento, disciplina mesmo. E nem todo mundo tem isso, concorda? Você é essa pessoa organizada, que se planeja direitinho. Esse planejamento ele vai desde logística, de deslocamento, de localização de hotéis, até o planejamento financeiro mesmo, de ficar acompanhando aí se você vai para o exterior, o câmbio para poder comprar moeda numa baixa, né? Porque senão você vai perder muito. Algumas pessoas preferem pagar pela conveniência. A primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, eu fiz com toda a família e eu fiquei com muito medo, porque apesar do meu marido falar fluentemente inglês, as minhas filhas também, eu falo bem espanhol, mas era tudo muito novo pra gente. E aí eu achei melhor a gente ir numa excursão montada por uma agência super séria. Foi maravilhoso, mas tem os seus prós e contras e a gente vai falar sobre isso aqui já já. E aí vem a seguinte situação. Imagine que você está em um país, você não fala muito bem a língua e você se perde. E aí? Isso para você é uma grande aventura que você vai guardar para sempre, vai, sabe, escrever sobre isso, contar essa história para os seus amigos, ou é um pesadelo para você? Com base nessas perguntas que eu fiz e nas respostas que você está dando aí do outro lado, a gente já tem condição de saber que tipo de viagem escolher para esse momento. E aí entram vários fatores, é claro, né? O primeiro deles eu acho que é a questão financeira,
para você fazer uma viagem, você tem que se organizar muito. Às vezes a gente passa meses, anos organizando uma viagem. Para muitas pessoas é a realização de um sonho. Então vamos começar com o primeiro estilo de viagem: excursão. Quais são as vantagens e as desvantagens de fazer uma excursão? As vantagens são segurança, logística facilitada e custo-benefício. Inquestionavelmente, uma excursão, quando não é uma excursão personalizada, que você chega lá na agência e diz assim: eu quero ir para esse lugar. E aí a agência vai ter que montar para você de acordo com a tua necessidade. Essa é uma excursão personalizada e ela é cara. Se você já pega uma excursão montada, como tem muitas aí de grandes agências que vocês conhecem, o custo-benefício é muito bom. Mas aí vem os pontos negativos. Você tem uma menor margem para decisão, porque tá tudo ali, o tempo é cronometrado, o grupo tem que fazer as mesmas coisas, exceto nos dias livres, porque vai acontecer de vocês pararem numa cidade por 2, 3 dias e vocês terem um dia livre, uma noite livre, ou até mesmo, a depender da excursão, 2 dias livres. E aí você vai poder fazer o que você quiser nesse tempo livre, vai poder organizar aí seu próprio roteiro de acordo com seu perfil de viajante, porque aí sim entra o perfil de viajante. Se você gosta mais de ver a parte histórica, cultural, gastronômica, paisagística, eu gosto de tudo. Aí complica, porque eu teria que passar, assim, no mínimo 7 dias em cada lugar para conhecer bem. Mas a excursão inevitavelmente limita. E aí é tudo muito rápido. Então, para mim foi muito frustrante. Eu não sabia como era que funcionava a excursão. E aí eu pesquisei muito sobre cada lugar que a gente ia conhecer. Eu imaginava que as noites que a gente ia passar em cada lugar era dentro da cidade. Isso é um cuidado que vocês vão ter que ter na hora de fechar uma excursão, é perguntar quais são os hotéis, onde eles ficam exatamente, para ver a localização e saber o que vocês vão conseguir fazer ali perto. Porque a depender da excursão, eles colocam vocês em hotéis mais distantes, porque isso acaba diminuindo o custo dessa excursão. E aí você fica meio sem condições de se deslocar. Eu lembro que a gente estava se deslocando entre 2 cidades na Itália e íamos dormir aonde, meu Deus? Bom, eu sei que a gente ia dormir perto de Pisa. E eu achava que ia dar tempo de conhecer Pisa, apesar de não estar no roteiro. Mas não dava. O local onde a gente ficou, e a gente já chegou à noite, já chegou tarde, super cansado. Só dava para comer, dormir e no outro dia muito cedo sair novamente para continuar a viagem. Então foi muito frustrante, porque teve lugares que a gente queria ficar um pouco mais de tempo, que a gente queria conhecer melhor, ou então lugares que a gente imaginava que ia dar tempo de conhecer e não deu. Então a excursão ela tem isso. Para quem está começando a viajar e não tem segurança e não gosta de imprevistos, é uma boa porta de entrada, porque assim, você vai degustar. Você vai passar rapidamente por muitos lugares e vai ter uma noção geral daquilo ali. E aí você vai anotando quais são daqueles lugares que você conheceu, os que você gostaria de voltar novamente. E aí quando você for ganhando experiência, você vai poder escolher aquele lugar para voltar, como já aconteceu com a gente, e a gente já voltou em lugares que a gente foi em excursões e foi mágico, assim, poder ficar, poder pernoitar. Veneza foi um lugar que a gente conheceu numa agonia danada, assim, numa excursão de um dia só, que a gente chegou de manhã e no final do dia já tinha que pegar o vaporeto, né, para voltar para o ônibus, para seguir viagem. E eu fui embora com aquele gostinho, sabe, de quero mais. Eu digo, nossa, eu tenho que voltar um dia aqui. E aí a gente se organizou e foi novamente a Veneza, mas foi dessa vez para passar 3 dias. Eu achei pouco porque a vida cultural de Veneza é muito intensa. Veneza é uma cidade riquíssima, é linda.
Há quem não goste, inclusive da primeira vez que eu fui, eu lembro que tinha um casal, eles já um pouco mais velhos, e eles iam comemorar o aniversário de casamento deles. Eles iam fazer um passeio de gôndola bem romântico, que é imperdível o passeio de gôndola. Assim, tem gente que diz, não fui. É como ir a Paris e não conhecer a Torre Eiffel. Eu sei que é muito pessoal, mas na minha opinião tem coisas que a gente tem que vivenciar naquele lugar. A gôndola é o cartão postal de Veneza, dentre muitas outras atrações que tem lá. E aí no final da excursão, quando a gente estava voltando para o ônibus, ela disse que ficou muito frustrada, que criou uma expectativa muito grande em relação a Veneza e que não era nada do que ela imaginava, que achou a cidade caótica. Inclusive nesse dia tinha acontecido um evento que é a maré cheia. E a cidade ela é toda preparada para isso. Então quando a maré enche, eles colocam toda uma estrutura no chão, as pessoas já colocam aquelas botas de plástico para poder caminhar pelas ruas. E para ela foi muito frustrante, porque ela criou uma expectativa muito grande. Eu não criei expectativa nenhuma, além de tudo que eu já havia visto em filmes. Então, foi mágico. Foi meio agoniado, como eu disse, porque a gente foi com pouco tempo. E a minha frustração foi essa, foi não ter podido conhecer melhor. Inclusive, eu queria ter ido na casa que Nietzsche morou, e aí foi aquela agonia, as meninas ainda quiseram me ajudar a chegar lá. Enfim, é um lugar que para mim merecia mais dias, e aí depois que a gente conseguiu ir com mais tempo, a gente curtiu Veneza à noite, a gente foi a espetáculos, a gente passeou novamente de gôndola, então foi maravilhoso. Então tem que pensar sobre isso também na hora de decidir se vai fazer uma excursão. Eu acho que é uma excelente porta de entrada, sim, principalmente para quem não gosta de se aventurar. Não gosta de passar muito perrengue, não vou mentir para vocês. Se acontecer um imprevisto, a gente tem que resolver, tem que pensar rápido, não dá para ficar choramingando, mas evitar perrengues eu acho que é o ideal. Cruzeiro. Cruzeiro é viver numa cidade flutuante, porque você anoitece num lugar e amanhece em outro. É muito cômodo. Estar num cruzeiro é estar num hotel 5 estrelas, com uma estrutura fantástica, todas as refeições incluídas. A depender do cruzeiro, muitos restaurantes temáticos, pessoas do mundo inteiro, shows, espetáculos, salão de jogos, academia, tudo que você imaginar você vai ter num cruzeiro. Aquela comodidade de não precisar pega mala, faz check-in, faz check-out, pega avião, pega trem, aluga carro, aquela agonia toda que a gente vivencia quando faz uma viagem por conta. Mas tem um ponto negativo, sim. Falei todos os pontos positivos para vocês e eu adoro cruzeiro. Inclusive, a depender da época do ano que você vai fazer o cruzeiro, você vai pegar promoções maravilhosas, você vai conseguir parcelar aí a perder de vista. Tirando a parte de bebida alcoólica, que eu não faço a menor questão no cruzeiro, mas tem gente que faz, você vai poder viajar aí com muita tranquilidade, organização, já sabendo quanto você vai gastar, sem grandes surpresas. Eu aconselho a quem vai fazer cruzeiro, tem gente que diz assim, mas as excursões que o cruzeiro oferece são muito caras em relação às que eu consegui fechar em terra, ou então casais de amigos que resolveram alugar carro nas paradas, né, nos pontos de parada, para conhecer e explorar as cidades aí por conta própria. Aí vai do perfil de cada viajante, vai da coragem que cada um tem. Eu, Rebeca, prefiro pagar um pouquinho mais caro, sim, e ter a segurança de que se acontecer qualquer imprevisto, se o carro quebrar, se chover e a gente ficar preso em algum lugar, como já aconteceu, o navio vai ter que esperar. Ou então vai ter que dar um jeito de colocar a gente num avião, num ônibus para encontrar com o navio no próximo destino. Se você faz as excursões pelo navio, você tem essa segurança.
Se você inventa de fazer por conta em terra, o navio não se responsabiliza e não espera você chegar para poder partir. Deu o horário ali, eles fecham tudo e vão embora. Não existe uma margem, né, de tolerância para esperar você chegar. Se for um grupão, não sei se eles ainda esperam, mas eu prefiro ter essa segurança, sabe, de fazer com o próprio navio. Tem um horáriozinho de saída. Assim que o navio atraca, os grupos são prioritários, a gente já ganha tempo. Você torna o tempo mais dinâmico naquele lugar, porque é pouco tempo. A depender do cruzeiro, você às vezes fica meio turno só num lugar, e mesmo que fique o dia inteiro, é insuficiente para você conhecer as cidades. Muita coisa, é muita riqueza. E aí, se você me perguntar, Rebeca, e qual é o ponto negativo de viajar num cruzeiro? É não poder pernoitar nas cidades. Porque você conhecer uma cidade durante o dia e depois poder curtir essa cidade à noite. Inclusive, muita coisa acontece à noite, né, nas cidades, principalmente na Europa. A Croácia também é um lugar que eu queria muito ter dormido em algumas cidades para sentir aquela cidade à noite. Eu acho que é o ponto crucial. Mas, se você disser, você faria cruzeiro? Faria não, eu vou fazer, com a graça de Deus, muitos cruzeiros na minha vida ainda. E aí, vem uma questão interessante. É você pensar também, se você está numa idade que você ainda tem muita disposição, muita energia, consegue aí andar bastante, pegar mala, levar mala, subir em trem, pegar metrô, correr, passar horas no avião, tudo isso precisa ser ponderado. A gente vê nos cruzeiros muitas pessoas assim, já na casa dos 60, 70, porque é muito cômodo. Tem deles que já conhecem todos os lugares e param em cidades e nem descem, porque já foram tanto ali que vão realmente para curtir a estrutura do navio. Eu acho que se eu parasse 10 vezes no mesmo lugar, eu iria descer as 10 vezes e iria explorar, porque a cada viagem, dependendo do momento da sua vida, você vai sentir e perceber aquele lugar de uma forma diferente. Pelo menos isso acontece muito comigo. Isso acontece quando eu leio um livro. Então, tem livros que eu li na minha adolescência e que tiveram um impacto na minha vida diferente do que eles tiveram quando eu reli em outro momento da minha vida. E isso também acontece comigo durante uma viagem, durante uma imersão cultural. E aí vem a última opção, que eu acho que você tem que ter muita coragem, organização, planejamento, sentar e estudar roteiro para otimizar o tempo, aproveitar o máximo possível cada lugar, sem passar perrengue e sem perder tempo. E dinheiro, porque ninguém está aqui para perder dinheiro, não é verdade? Que é viajar por conta própria. Até ganhar experiência e segurança para viajar por conta própria, a gente levou um tempinho, mas hoje a gente consegue fazer isso com uma certa tranquilidade. Eu não vou dizer que é 100% tranquilo, porque a depender do lugar que a gente vai, a gente... Participação especial de Apolo e Gabi, que estão brigando embaixo da minha cama. A depender do lugar que a gente vai, a gente às vezes ainda passa aí uns perrengues, mas perrengue pequenininho, nada muito sério não. E aí vem os pontos positivos de viajar por conta própria. Vamos a eles? Autonomia plena. Então você faz seu horário, você vai para onde você quiser, a hora que você quiser. Isso pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Porque se for aí um grupo que a galera gosta de sair às 11 da manhã, você vai perder muito tempo.
Eu gosto de sair cedo e curtir o dia e só voltar à noite. Tem gente que sai às 11, quer voltar cedo para passar 2 horas se arrumando para poder sair de novo. Ah, não conta comigo. Não gosto de perder tempo não, principalmente se for em moeda estrangeira. Liberdade para mudar os planos, então isso também tem a ver com autonomia. Você se programou para fazer determinado passeio naquele dia e acordou indisposto, ou então viu alguma coisa mais interessante no lugar e quer conhecer. Lembrando que mesmo numa viagem por conta, se você tem interesse em conhecer lugares históricos, museus, assistir uma peça teatral, dependendo do lugar e dependendo do que você quer ver, você vai ter que comprar com antecedência. Inclusive as passagens de trem, eu acho interessante comprar com antecedência, porque não arrisca você chegar lá e não ter para o horário que você gostaria, e aí você fica horas esperando, como eu vi acontecer já com amigos nossos, né, que deixaram para comprar na hora, e aí acabou que a gente saiu na frente, eles ficaram um tempão ainda esperando. Enfim, eu acho que um mínimo de organização e planejamento vai ser necessário em qualquer opção de viagem que você escolher. Os pontos negativos são o risco operacional, que se você não tiver experiência, você vai acabar perdendo tempo e dinheiro, e necessidade de pesquisa, que nem todo mundo gosta. Como eu disse a vocês, meu marido não gosta de pesquisar, não gosta de sentar para estudar, ver roteiro, sabe, traçar ali no mapinha, assim, roteiro otimizado, o que a gente vai fazer naquele dia, o que fica perto de quê. Tudo isso a gente tem que fazer se a gente quiser otimizar o tempo, principalmente se a gente está viajando com pouco tempo. Então é isso. Se vocês me perguntarem qual dos 3 eu prefiro, eu gosto dos 3. Tanto que, como eu disse a vocês, a gente vai viajar agora em março e vai fazer um trecho em excursão e um trecho por conta própria. Mas lugares novos, principalmente se eu estou indo pela primeira vez num determinado lugar, eu gosto da excursão, eu gosto do cruzeiro, porque o cruzeiro pela comodidade, né, como eu disse, é uma estrutura maravilhosa. Tanto na excursão como no cruzeiro você vai ter a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Você no cruzeiro não perde tempo com check-in, check-out, que você vai perder quando você faz a viagem por conta própria. A depender dos trechos que você vai fazer, você vai ter ali deslocamentos, aí para pegar carro, demora não sei quanto tempo, depois tem que deixar o carro de volta, aí vai fazer a vistoria, enfim. Eu gosto muito dos 3 estilos de viagem e a depender da situação e a depender do lugar que a gente pretende ir, a gente vai escolher um ou outro. Às vezes aparece algum pacote bacana, um cruzeiro, envolvendo inclusive lugares que a gente já foi, mas é tão interessante a proposta que a gente vai. Excursão, a depender dos lugares também, a gente quer ali degustar, quer conhecer lugares novos e conhecer mais lugares em menos tempo, vale muito a pena. E aí depois a gente volta por conta própria para passar quanto tempo a gente quiser. Não, quanto tempo a gente quiser não, porque férias tem limite, né? E a gente só tem 30 dias de férias por ano. O que é que eu costumo fazer? Eu costumo dividir as minhas férias em 2 períodos de 15 dias, e aí a gente consegue pegar ali um final de semana antes de iniciar as férias e um final de semana quando elas terminam. A gente ganha aí mais 4 dias, perde um, mas vale muito a pena. Se tiver feriado no meio, então você acaba tendo um pouco mais de tempo. Tem que ver a logística também para poder organizar férias. Se for viajar em grupo, aí é que é toda uma logística mesmo, porque para atender aos interesses de todo mundo do grupo, dá trabalho. Aprendi também em relação a isso, a duras penas, porque primeiro a gente precisou passar por algumas situações para depois aprender a dizer não e dizer, não, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo, e aí mais tarde a gente se encontra e tá tudo certo, porque também não dá para ficar querendo agradar os outros em moeda estrangeira.
Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo ajude. Se você tá aí escolhendo, eu sei que é difícil. Pensa direitinho, estuda os pacotes para aquele lugar que você quer ir ou aqueles lugares que você quer ir. Quanto custa uma excursão, quanto custa um cruzeiro, e faz aí agora com a ajuda da inteligência artificial, você pode simular quanto ficaria o custo de uma viagem por conta própria, só para ter uma noção, né? Porque você tem que ir para a ponta do lápis mesmo para organizar e aí começar a viajar. Primeiro a gente começa aqui, imaginando, sonhando, planejando, e depois a gente vai realizar esse grande sonho que merece ser guardado na memória como uma memória muito boa e que vale a pena ser lembrada e ser compartilhada. Boa viagem!